E nosso assunto agora é São Paulo, habitação, obras para melhoria da qualidade de vida da população da capital paulista. E o nosso convidado hoje é o secretário municipal de habitação, João Faria. Seja muito bem-vindo aqui, viu? Eu que agradeço, estou me sentindo na cara, chique. João, queria começar falando contigo de uma situação que a gente está vendo aí nas cidades. Basta olhar nas ruas, eu não estou falando só de São Paulo não, tá, gente? Basta andar em qualquer cidade do país que a gente observa que aumentou o número de pessoas nas ruas. Por quê? Porque a pandemia trouxe um efeito devastador de perda de empregos, de renda, enfim, o que a gente vê são pessoas na rua. Queria saber quais são as ações da pasta da Secretaria de Habitação para lidar especificamente com esse problema. Então, Liliana, na verdade, inclusive o ex-prefeito Bruno Covas dizia de que a pandemia escancarou a desigualdade que a gente tem no Brasil, né? Ela, de forma muito clara, mostrou quanto a gente tem que avançar ainda para buscar melhorar a vida das pessoas que vivem em condições extremamente vulneráveis. Em especial aos moradores de rua, a Prefeitura hoje trabalha com o programa Reencontro, que é um programa intersecretarial que envolve várias secretarias com o objetivo de você buscar tirar as pessoas da rua e, ao mesmo tempo, garantir a requalificação para que ela possa voltar no mercado de trabalho. Porque a maioria das pessoas que foi para a rua nesses últimos 3 anos, de fato, foi por conta da pandemia. Perdeu o emprego. Né? Perdeu o emprego, vivia de aluguel, foi despejada, não tinha condições de pagar o aluguel. E é um desafio hoje você conseguir resgatar essas famílias. O programa Reencontro está trabalhando com a perspectiva de nós construirmos casas modulares, que são aquelas montadas em no máximo uma semana, né, para que ela possa ter uma moradia provisória até que se restabeleça a sua condição financeira com algum vínculo empregatício para poder voltar à vida normal. É um desafio, né, você combater a população de rua não é fácil, ela já existia de forma muito significativa em São Paulo, mesmo antes da pandemia, e infelizmente se ampliou, né, com essa doença aí que pegou todos nós de surpresa. E a gente sabe que a falta de habitação não começou ontem, não é uma ação emergencial que vai resolver, mas enfim, minha preocupação agora é em relação ao inverno, tá chegando. Tem algum tipo de ação mais contundente para lidar com esse problema de frente? A Prefeitura trabalha todos os dias com a equipe da Secretaria de Assistência Social, mais as subprefeituras, monitorando os espaços e os locais na cidade onde tem morador de rua, ofertando a possibilidade dos mesmos passarem a noite nos abrigos da prefeitura, onde ele pode tomar um banho quente, onde ele pode se alimentar, né, onde ele vai ter uma cama para deitar com um cobertor. E aqueles que são resistentes, porque de fato você encontra também moradores resistentes, a prefeitura fornece cobertor, está fornecendo alimentação. Só para você ter uma ideia, no período da pandemia eram distribuídas mais de 50 mil marmitas diárias pela prefeitura, né, para buscar atender os moradores de rua. Existe hoje uma grande preocupação com esse período frio. Esse final de semana, inclusive, a perspectiva é que seja um final de semana muito gelado, né? Então toda a prefeitura está de plantão para atender os moradores de rua, principalmente no que diz respeito à possibilidade de acolhê-los com cobertor para poder fugir um pouco do frio. Agora eu queria falar de um lugar que eu gosto muito, mas que eu andei observando que está bem degradado. Repito, né, secretário, não é de hoje, eu estou falando do centro de São Paulo. É um lugar cheio de riquezas, de belezas arquitetônicas, mas que de uns tempos para cá está degradado. Mas andando outro dia, semana passada eu passei no centro, eu vi que tem muitas obras. Isso é um sinal de que é um problema que está sendo observado pela Secretaria? Não tem nenhuma dúvida. O prefeito Ricardo Nunes tem como uma das metas, inclusive, requalificar o centro. No que diz respeito à habitação, nós estamos trabalhando com a expectativa de fazer 10 requalificações de edifícios abandonados no centro para se tornar moradia, inclusive, né? E, além disso, devemos lançar em breve um grande programa de parceria com a iniciativa privada, que é a PPP da Locação Social. Qual que é a ideia? Você poder ofertar unidades habitacionais no centro de São Paulo para as pessoas que trabalham no centro, mas moram muito distante, né? E é evidente que você poder morar próximo ao trabalho te dá vários privilégios e, acima de tudo, qualidade de vida, né? Então a ideia é você, junto com a iniciativa privada, criar opções de locação no centro de São Paulo para que o centro possa ser revitalizado e a gente possa ter no centro de São Paulo aquilo que é comum nos centros de todo mundo, que seja um espaço de passeio, de turismo, para as pessoas conhecerem a arquitetura do centro de São Paulo, que é muito bonita, né? Nós, por exemplo, ficamos no edifício Martinelli, que é um dos edifícios ícones da cidade de São Paulo, já foi o maior edifício da capital, é um local que recebe muitos turistas e a gente precisa promover, né, e estimular que as pessoas vá ao centro, né, para conhecer um pouco da história de São Paulo. Eu vi ações ali na esquina mais famosa de São Paulo, a Ipiranga com a São João,
Vi também ali na região da Praça Roosevelt, que é um lugar que é propício para o esporte, para encontrar pessoas, enfim, tomara que essas obras tenham andamento mesmo, viu? Tomara, vão ter e terão, terminarão, inclusive, que é o melhor, né? Obra boa é aquela que termina, né? Em relação a essa questão da moradia no centro, como é que é possível, como é que quem está nos assistindo pode adquirir, pode entrar nesse programa? Porque realmente a gente tem pessoas que moram, sei lá, em Diadema e passam 3 horas para chegar no centro de São Paulo, que é seu emprego. E a gente sabe que qualidade de vida passa por essa proximidade da moradia, de casa, para o trabalho, enfim, para que a pessoa não perca tanto tempo de vida dentro de um ônibus, de um metrô lotado. Você disse a frase, pode entrar é o nome do programa habitacional novo da cidade de São Paulo, que é um programa revolucionário, muda a forma de você buscar atender a população que mais precisa com habitação. Só para você ter uma ideia, São Paulo acabou de soltar um edital, né, para adquirir direto da iniciativa privada 45 mil unidades habitacionais. É a maior compra da história da cidade de São Paulo, é o maior investimento já feito na área da habitação. São 8 bilhões de reais que serão investidos na aquisição de unidades habitacionais para a população que está ou no cadastro da Coab ou no auxílio aluguel da prefeitura. E uma parte dessas unidades a gente pretende comprar no centro da cidade. A expectativa no edital é de que a gente adquira aproximadamente 8 mil unidades na região central, com interesse de atender uma parte da população de rua, né, e uma parte dos trabalhadores que eventualmente desejam morar mais próximos ao trabalho e vão ter a possibilidade de participar desse processo. Como é que você participa? Entra no cadastro da Coab, entra no site da Coab, faz o seu cadastro na Coab, acompanhe o site da habitação, porque em breve vai estar lá todas as informações necessárias para você, eventualmente, quem sabe, ser aí um dos selecionados para receber uma unidade dessa. Então, para facilitar, olha, você entra no site que está aparecendo aqui agora na sua tela, é só fazer o cadastro e dar aí prosseguimento a esse sonho de morar perto do trabalho. Agora, secretário, eu sempre tive uma curiosidade, assim, quando as pessoas chegam aqui, que são da área política, eu falo, como é que se tornaram políticos? Como é que o senhor chegou nesse cargo? Como é que começou a vida política? Resolveu você astronauta, piloto, marinheiro, político? Como é que chegou a política na sua vida? Como é que o senhor entrou na política? É uma história longa, eu vou tentar resumir ela porque é longa. Eu nasci e cresci na periferia de São Paulo, né, no extremo sul de São Paulo, nasci no Jardim Maria Sampaio, na região do Campo Limpo. E era um bairro muito carente, muito pobre. Quando eu nasci não tinha asfalto, não tinha esgoto, não tinha iluminação. E os meus pais se tornaram lideranças do bairro, né? Meu pai foi presidente da associação do bairro e começou a lutar para conquistar o mínimo de infraestrutura, né? A gente começou a ganhar o asfalto, veio a iluminação, enfim. Eu acompanhava muito meus pais, né? Gostava de acompanhá-los. E o meu pai e minha mãe acabou iniciando uma vida de militância partidária, né? Eu comecei a acompanhá-los. E com o tempo fui me envolvendo, quando me vi, estava completamente dentro da política. Eu fui do Partido dos Trabalhadores um bom tempo, saí, tive um momento de sanidade e saí, né? Nada contra vocês, petistas, é uma brincadeira. E aí comecei a trabalhar primeiro como assessor parlamentar, trabalhei com alguns deputados. A primeira deputada que eu trabalhei foi a Irma Passoni, mas antes disso eu fui office boy, eu vendi sorvete na rua, eu fazia carreta em feira, eu fui engraxate, eu fui servente de pedreiro. Então, né? O senhor conhece a necessidade real da população mais vulnerável de São Paulo? Na pele. Eu comecei a trabalhar muito cedo, para você ter uma ideia. Com 12 anos de idade, eu saía do Jardim Maria Sampaio para vir trabalhar na Rua Barão de Tapetininga, no centro. Era 1h30 de ônibus. Isso em 1986, né? Eu tive que deixar a escola com 12 anos porque eu não consegui conciliar a escola e o trabalho, porque eu precisava trabalhar para ajudar em casa. Então eu sei exatamente o que é você passar dificuldade, você viver em local violento, você viver com risco de, eventualmente, alguém da sua família ou você mesmo passar por um caminho que não é o caminho correto, que é o caminho das drogas, do crime, que é muito comum na periferia, porque lhe falta tudo, né? Não tem infraestrutura. Então eu sei exatamente o que essa população mais carente vive. E a política acabou me permitindo, de alguma forma, contribuir para diminuir essa desigualdade, né? Eu tive a oportunidade de ser vereador na cidade de Araraquara, porque eu morei 18 anos no interior de São Paulo. Lá fui vereador por 2 mandatos, fui presidente da Câmara Municipal, fui diretor de eventos da Prefeitura de Santos. Inclusive, esta função me qualificou na minha profissão. Eu sou produtor de eventos por profissão.
organizava carnaval baiano fora de época. Olha, coisa Nossa, então maravilhosa. é bom produtor mesmo. Então Fazer é qualificado mesmo. Fazer o Carnasamp em São Paulo, Carnabirão em Ribeirão Preto, era espetacular, eu adorava, a melhor época da vida. Trabalhava fazendo festa, né? Mas, enfim, por Vou conta chamar dos o senhor meus para pais. ajudar a gente aqui nas festas da Vamos. Caras, Carna Cara. Vai ser um prazer, vai ser um prazer. E aí, mas é isso, por conta dos meus pais. E aí eu tive várias experiências. Em 2017, eu disputei a prefeitura de Araraquara, em 2016, a gente acabou não tendo êxito na disputa, e eu voltei para São Paulo, né? E aí fui convidado pelo prefeito Bruno Covas para assumir a Secretaria Municipal de Esportes na gestão dele. Então, meu primeiro cargo na Prefeitura de São Paulo foi como secretário municipal de esportes. Eu fiquei por lá 7 meses. De lá, ele me convidou para assumir a Secretaria da Habitação. Essa é a minha segunda passagem na Secretaria da Habitação. Eu tive lá em 2019, 2020. Saí em agosto de 2020, porque infelizmente o meu partido acabou optando em lançar um candidato a prefeito e não apoiar o Bruno. Algo que, na minha opinião, naquele momento foi um erro nosso, inclusive. Mas recorremos o erro no segundo turno, porque o partido apoiou ele no segundo turno para prefeito. Ele ganhou a eleição, me chamou para ser secretário municipal de Abastecimento e Agricultura, né? E em novembro do ano passado, o Ricardo me convidou para retornar para a habitação. Então eu tive 3 passagens em 3 secretarias da cidade de São Paulo em menos de 2 anos. E novembro do ano passado é bastante recente, a gente já tem uma série de projetos, de propostas em andamento. Eu queria perguntar para a gente encerrar essa entrevista, qual que o senhor quer que seja a sua marca? Se tiver uma marca para deixar nessa gestão, na Secretaria de Habitação, qual será a marca que o paulistano vai lembrar? Então, eu costumo dizer para você que a principal marca que a gente deixa é uma boa imagem, uma boa impressão de quem convive com você. Nós temos um desafio, que é entregar o maior número de unidades habitacionais da história de São Paulo. No plano de metas, está 49 mil. Essa é a meta que nós temos que atingir até o final de 24, né? Tudo caminha para que a gente supere a meta, chegue próximo de 60 mil unidades habitacionais, que é o maior número da história de São Paulo. É evidente que é uma marca importante, é uma marca que vai estar vinculada à minha pessoa, mas fundamentalmente ao prefeito, que é o grande condutor desse processo, né? Eu costumo dizer que eu sou um cara muito grato por ter o que eu tenho, por chegar onde eu cheguei, né? Então, se eu puder retribuir um pouco, que é o que eu faço, com muito trabalho, com muita disposição, eu espero que as pessoas lembrem de mim com carinho, alguém que passou e tentou. Eu costumo dizer o seguinte, eu sei que na vida a gente não pode fazer tudo, mas eu jamais vou deixar de fazer aquilo que eu posso. Então, tudo que eu puder fazer para melhorar a vida das pessoas, eu vou fazer. Secretário, muito obrigada pela sua presença e parabéns aí por essa atuação em nome do povo de São Paulo. Eu não sou daqui, mas sou uma pessoa extremamente encantada pela capital paulista. Escolhi essa cidade para morar. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui. Me chamar mais vezes, tá? Gostei. Estou sendo entrevistado pela Cláudia Leite. Gente, olha que chique. Eu sou igual a Cláudia Leite. Olha, o branco do olho e a conta bancária. A conta bancária eu prefiro não falar. Beijo, tchau.